Então foi assim um período de uns 2 a 3 meses eu já vi resultado. Assim, eu posso dizer que eu dobrei meu faturamento, que eu lembro que eu até te mandei um gráficozinho. E assim, hoje o faturamento, assim, eu acho que, assim, lembrando do iniciozinho, né? Eu tinha, lógico, eu tinha menos turno também. Mas eu diria que aumentou 5 vezes, no mínimo. Só a minha parte, eu falo, sabe? Só o meu Uau. faturamento em si. Então, na época que eu te conheci, eu estava numa fase de transição na minha vida, né? Porque eu tinha reformado, né, uma salinha aqui que era a recepção e o meu consultório. Eu já estava nesse início, né, de montar o consultório particular, mas eu ainda trabalhava num hospital aqui de Brasília, né? Mas ao mesmo tempo eu já estava, né, investindo no consultório e montei um espaço bem pequenininho, bem simples. E aí eu vi o anúncio do primeiro consultório High Ticket, né? Eu fui uma das primeiras a me inscrever e entrei, assim, super empolgada, né? Qual era a minha ideia quando eu montei o consultório? Eu realmente queria oferecer para o paciente uma experiência diferente do início ao fim. Eu queria que ele realmente se cuidado, assim, que ele percebesse que a assistência que eu oferecer era diferente do que ele encontrava no geral. E aí eu me identifiquei com muita coisa, né, que você ensinou ali, eu comecei a aplicar. Quando eu comecei, eu não tinha todos os turnos disponíveis aqui no consultório, então eu estava nessa atividade de hospital, dava plantão de fim de semana, essas coisas, né? Só que aí foi dando certo e a clínica foi crescendo, né? Foi tendo muita demanda mesmo. E aí acabou que hoje eu estou exclusivamente na minha clínica, né? Hoje, assim, eu tenho uma clínica multidisciplinar, a coisa foi crescendo tanto, né? E também, assim, até nessa visão de ter uma jornada, né, bem organizada, bem diferente para o paciente do início ao fim, eu percebi que, na verdade, eu precisava trazer pessoas para completarem essa jornada do paciente comigo. Porque o meu paciente neurológico, ele demanda outros profissionais também, né? E muitas vezes, dependendo, né, quando você indica, né, um local e tudo mais, às vezes o paciente não tem exatamente aquela mesma experiência que teve no nosso espaço, né? Então, lá no início, assim, as primeiras coisas que eu comecei a aplicar foi a questão da comunicação com o paciente. Eu acho que, assim, os dois principais diferenciais para mim, primeiro, mudar o meu mindset, né? Mudar a minha forma de pensar em relação ao que o paciente espera do médico. Assim, a gente tem essa visão de ser um sacerdote e tudo mais, mas só que a gente não consegue ser esse sacerdote com a qualidade que o paciente demanda se a gente não tiver tempo e for remunerado por esse tempo, né? Tempo não só com o paciente em si, né? Mas tempo para a gente se atualizar, tempo para a gente pensar na jornada do paciente, tomar atitudes ali que mudem essa experiência dele com a gente na clínica, né? Tempo também para você ter ideias para novos projetos, né? Porque, assim, isso para mim, hoje, eu estou colhendo esses resultados agora, né? Porque hoje eu não preciso ficar no consultório o tempo todo e aí eu tenho tempo disponível para outras coisas. Eu comecei a pensar mais nessa questão da jornada do paciente, me comunicar melhor. Então, o segundo ponto, né? Essa questão de comunicação com o paciente, a gente lidar com objeções, o paciente ele não sabe o que a gente sabe. Ele não tem noção do quanto é importante a transformação que a gente pode proporcionar para ele, A mas a gente não gente tem precisa saber noção. comunicar isso, né? A gente precisa saber Não comunicar tem. na linguagem dele, né? Então, isso começou também a fazer diferença, porque o paciente, ele entendia, ele engajava, ele tinha resultado e ele começava a me indicar. Então, aí começou uma bola de neve. Então, foi assim um período de uns 2 a 3 meses, eu já vi resultado. Assim, eu posso dizer que eu dobrei meu faturamento, que eu lembro que eu até te mandei um gráficozinho toda empolgada, né, com o resultado que eu tive. E assim, hoje o faturamento, assim, eu acho que, assim, lembrando do iniciozinho, né, lógico, eu tinha menos turno também, mas eu diria que aumentou 5 vezes, no mínimo. Só a minha parte, eu falo, sabe? Só o meu Uau. faturamento em si, né? Porque aqui a gente também tem o dos outros colegas, né? Eu não tô contando isso, não. Assim, isso foi um dos resultados assim mais significativos para mim, né? Porque tá, ganhar bem, né? A gente melhorar o faturamento é ótimo, mas sem qualidade de vida não tem sentido, né? Então, assim, hoje, né, como eu te falei, eu não atendo todos os turnos, eu tenho turnos livres que me permitem fazer as coisas que eu quero, as minhas coisas pessoais, mas me permitem também fazer uma coisa que eu já desejava muito, que era fazer alguma atividade voluntária
que Maravilha. beneficiasse os pacientes, né? Então, atualmente, eu até fui formalizada, né, como diretora científica da Associação de Pacientes com Esclerose Múltipla aqui do Distrito Federal. Eu já fazia atividades voluntárias, né, ajudando, mas era assim, de madrugada fazendo projetos, escrevendo projetos que eles pediam, fim de semana, né, quando eles tinham as atividades, mas eu não tinha disponibilidade para ter um turno para me dedicar à associação durante a semana, né? E hoje eu tenho essa disponibilidade, eu faço isso voluntariamente, com muito prazer, né? E assim eu consigo ajudar mais. Então, olha só, a gente começa a ter tempo, né, para fazer coisas que até estão, se a gente pensar um pouco fora da área de assistência direta, mas fazem muita diferença. E não só para um paciente, mas para uma comunidade inteira, né? Então, assim, eu participo de audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, defendendo a causa dos pacientes, né? Para a implantação de protocolos, etc. E eu não tinha esse tempo antes. E outra coisa também é que, claro, com um faturamento melhor, eu estou conseguindo ajudar mais minha família em umas questões pessoais, né, dos meus pais lá e tal. Eu tenho essa tranquilidade, né, de conseguir ajudar sem estar com uma preocupação financeira maior. E por último, eu consegui, né, investir agora na minha clínica maior, né? Porque aí a gente chamando essas outras pessoas, a nossa recepção começou a ficar pequena, ficou um pouquinho congestionada. Então, assim, com esse crescimento todo, né, e assim, me organizando financeiramente, porque eu optei, né, em vez de esse dinheiro que sobra, né, em vez de eu, sei lá, viajar, comprar coisa, comprar bolsa, etc., né, eu preferi investir no negócio, né, investir realmente em melhorar cada vez mais essa experiência do paciente aqui. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que está escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim você não vai perder nenhuma das estratégias para você também dobrar o faturamento do seu consultório, atraindo pacientes high ticket.